Você quer juntar dinheiro, mas não sabe por onde começar? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar como você pode começar aí a ter o hábito de juntar dinheiro, ainda em 2025, apenas com uma folha numerada de 1 a 100. Essa é a folha que nós vamos fazer o nosso desafio para juntar dinheiro. É uma folha numerada de 1 a 100. Cada número representa um valor em dinheiro, igual aqui, por exemplo, o número 1 representa R$1. Número 57 representa R$57. Número 100 representa R$100. E aí, é o seguinte, nós vamos ter que preencher todos esses números, ter que marcar todos os números, no caso, juntar todos os números, para estar conseguindo aí, né, R$5.050. Na verdade, esse valor é se você, assim, deixar, né, numa conta que não tem rendimento. Uma coisa que é, assim, quase impossível hoje em dia. Todas as contas, elas rendem um pouquinho aí, deixando o valor parado lá na conta. Não precisa estar nem na parte de investimento, mas se você aplicar as técnicas que eu vou te passar aqui nesse vídeo, você vai conseguir, né, que no final você tenha até mais que R$5.050. Você pode estar fazendo esse desafio com a quantidade de números que você quiser. Por exemplo, aqui, se você acha que de 1 a 100 números é muita coisa, para eu guardar R$100 no mês é muito difícil, não sobra. Então, você pode começar, por exemplo, com uma tabelinha de 1 a 20, por exemplo. Você pode juntar de 1 a 20 primeiro, depois aumentar para de 1 a 50, depois aumentar para de 1 a 70. Você vai aí adaptando com a sua realidade, né, com o que ficar melhor para você. E se você achar também que de 1 a 100 é muito fácil para você, que, né, você não vai ter dificuldade, você pode, né, tá colocando mais números. Quanto mais números, ao final, um valor maior você vai conseguir juntar. Se você, né, fizer a tabelinha com os números de 1 a 20, você vai conseguir R$210. É um valor baixo? Sim, porém, para você criar o hábito de guardar dinheiro, já é um começo. Se você, né, quiser aí fazer metade da tabelinha de 1 a 50, você já vai conseguir R$1.275. Já é um valorzinho maior, né? Porque aí você já vai estar também criando aquele hábito de guardar dinheiro, de ver o dinheiro ali guardado e vai conseguir com certeza se programar para guardar mais vezes. E caso você ache que essa tabela tá assim muito pequena, com 100 números, digamos assim, você pode juntar a quantidade de números, né? Colocar a quantidade de números que você quiser. Se, por exemplo, você, né, quiser aumentar a tabela e quiser uma outra tabela com números de 1 a 200, por exemplo, você pode juntando aí, né, mais de R$20.100. Por que eu digo mais de R$20.100? Porque R$20.100 é a soma dos números de 1 a 200. Porém, como eu tinha falado com vocês, se vocês usarem caixinhas de rendimento ou até mesmo deixar o dinheiro rendendo na conta, ao final você vai ter mais do que esse valor. No meu caso, eu utilizo caixinhas como o Inter ou a Nubank. Mas, hoje em dia, tem várias outras opções de banco, como o Mercado Pago, PicPay e várias outras que você consegue guardando o dinheiro, investindo, né? É uma forma de investimento, as caixinhas. E aí, ao final, você vai ter um rendimento, né? Que
Só por você estar deixando o dinheiro parado ali, ele vai estar rendendo todos os dias. O rendimento, na maioria das vezes, é um rendimento diário. Então, compensa muito. Vamos lá para a gente falar como funciona. Já tinha explicado para vocês aqui por alto. E agora eu vou falar, né, como eu faço aqui para adaptar a minha realidade. Se você optar por colocar um número por mês, você vai demorar, assim, muito tempo para conseguir juntar toda a tabela. Se você optar por colocar um número por semana, na primeira fileira, segunda fileira, ou até mesmo na terceira fileira, vai ser ok. Porém, quando chegar aqui de colocar 30, 40 reais por semana, dependendo da sua realidade, vai ficar um pouco mais complicado e aí você pode desanimar. Então, o que eu faço? Eu não começo, por exemplo, vou começar pelo 1, depois o 2, depois o 3. Não, por quê? Depende de cada mês, depende das coisas que eu faço para adquirir uma renda extra. Então, sempre que eu posso estar guardando um valorzinho, eu guardo, mas tento guardar assim, do jeito que eu não guarde primeiro só os valores menores, né? Para depois, quando chegar nos valores maiores, eu desanimar. Então, o que eu faço? Todas as vezes que, por exemplo, eu faço crochê para ter um dinheiro extra, para ter uma renda extra. Então, toda vez que eu vendo uma peça ou que eu termino uma encomenda, que eu entrego, que eu recebo, aí eu tiro um pouco daquele valor e marco no desafio. E aí, como eu falei para vocês, eu sempre guardo ou no Inter ou no Nubank. Agora, eu preferi, na verdade, guardar no meu porquinho do Inter. Eu já tinha começado a juntar uma vez, a fazer a tabela uma vez, desanimei, confesso para vocês que chegou assim, já tinha alguns números marcados, mas eu desanimei, até porque eu também precisei pegar o valor para fazer outras coisas, e aí nisso eu desanimei de, naquele momento, ter que começar de novo. Então, agora, mais uma vez, eu tô começando, e aí eu ainda não marquei aqui os números que eu já coloquei, porque eu quis trazer a tabela assim para vocês verem, né, como é a tabela. E aí é aquilo que eu falei para vocês. Toda vez que vocês colocarem um valor, cada valor é um número que vocês marcam. E aí, por exemplo, esse mês, se você, né, quiser se programar assim por mês, você pode estar colocando vários números, não somente um. Se você for se programar por semana, você já pode colocar e aí indo colocando um número por semana. Mas quando você tenta fazer o desafio por mês, que é o caso assim de muitas pessoas que só recebem mensalmente, então escolha aí uns 3 ou 4 números, né? Como eu já falei para vocês, tudo depende da realidade de vocês. E mais uma coisa, mais uma dica. Procurem sempre fazer uma renda extra para estar conseguindo fazer o desafio. Porque muita gente pode falar, mas eu recebo só um salário mínimo, eu tenho muita conta, eu tenho muita coisa para fazer, o dinheiro não sobra. Ok. Mas muitas vezes, se você deixar ali de comprar um chiclete de 5, 10 reais, ou algum lanchinho, alguma besteirinha que não teria necessidade de você comprar, você já consegue marcar 1, 2, 3 números aqui da tabelinha do desafio. Então, você tem que, né, se desafiar mesmo a juntar esse valor, a guardar esse valor. E aí, você deixa a tabela em um lugar que você vá ver,
todos os dias, para você lembrar, para você manter o foco. E sempre, né, como eu estava falando, procure ter uma renda extra. Se só o seu salário, né, se só a sua fonte de renda atual, não daria para você fazer esse desafio. Então, sempre procura uma fonte de renda extra, nem que seja assim, pegar coisas da sua casa, de dentro da sua casa que você muitas vezes não usa, que fica ali à toa, muitas vezes uma peça de roupa que você não usa, fica ali de enfeite no guarda-roupa, ou muitas vezes você comprou um sapato, ou você não gostou e aí deixa o sapato ali no canto. Busque essas formas, algumas formas mais rápidas, acessíveis de estar conseguindo uma renda extra. Outra opção também são serviços de entrega para quem tem carro, moto, ou assim como eu também, que procuro fazer algum tipo de artesanato em casa. No meu caso, eu faço crochê e assim, todas as vezes que, como eu tinha falado, todas as vezes que entra um valor do crochê, eu procuro separar para a nossa tabelinha aqui, para o nosso desafio. Por quê? Assim, é uma forma que eu encontro de não tá comprometendo diretamente a minha renda mensal. Então, eu procuro outros meios de estar conseguindo tirar o dinheiro aqui para guardar, entendeu? Mais uma coisa que eu queria falar com vocês é a questão de vocês terem aquele foco, de pensar, por exemplo, o que eu vou fazer com esse dinheiro quando eu terminar de juntar, qual é a minha meta, e aí deixar, né, a tabelinha à vista, para vocês não se esquecerem do desafio. Cria a caixinha, ou igual no Inter, o porquinho. Vocês têm a opção de trancar o dinheiro por 30 dias, por 90 dias, por um ano, né? Tudo depende aí de você, se você vai querer, né, deixar o dinheiro trancado ou não. Como eu falei para vocês, da primeira vez que eu comecei a guardar, eu tinha começado a guardar e não tinha trancado o dinheiro, né? Porque por eu e meu marido morar de aluguel, a gente, infelizmente, meio que começou a fazer o desafio para ser uma reserva de emergência. Mas, como o próprio nome já diz, a gente nunca sabe quando vai precisar, né? E aí, eu tinha começado a fazer o desafio, ele também tinha começado a fazer. E aí, só que nós precisamos, né, tirar o dinheiro. E aí, desanimamos um pouco de começar de novo. Mas agora, a gente está começando de novo, novamente. Mas a gente vai deixar, né, digamos assim, nós vamos deixar esse desafio só para ser o desafio mesmo. Todo o valor vai ser guardado, trancado, porque aí nós vamos começar a criar o hábito de guardar dinheiro. Porque muitas vezes a gente não tem organização financeira para conseguir, né, juntar dinheiro, ter dinheiro na conta, e aí fica sempre no negativo. Então, nós estamos começando, assim, para quem hoje em dia mora de aluguel, para quem hoje em dia recebe, né, um salário mínimo, é complicado, sim, é complicado. Porém, se você ter foco e constância nisso daqui, você vai ver que fica até emocionante. A cada vez que você marcar um número, você vê ali a expectativa de que tá preenchendo a tabela, de que, né, tá faltando cada vez menos números, você vê o dinheiro crescendo na conta. Como eu falei para vocês, hoje em dia, nessas caixinhas de investimento,
na maioria delas, o rendimento é diário, então todo dia, dependendo do valor que esteja ali, todo dia que você entrar vai ter rendido alguns centavos, vai ter rendido alguma coisa, e aí você fica ali vendo o dinheiro crescer na conta, assim, parado, digamos assim. E aí, vai criando uma expectativa, você vai gostando da coisa. Então, é o que eu digo para vocês, terem constância, buscar uma fonte de renda além das que vocês, né, já têm no caso. Se por acaso a fonte atual de renda não der para fazer o desafio, mas eu acho uma opção muito bacana para você conseguir juntar aí um valor em um curto prazo. E aí, né, como eu falei para vocês também, vocês podem começar com a quantidade de números que vocês quiserem. Essa tabelinha aqui, eu baixei do Pinterest. Então, é só vocês colocarem aí tabela com números de 1 a 100, ou tabelas com número de 1 a 50. Tudo depende da quantidade de números que você queira. Você coloca no Google, baixa a imagem, imprime, ou se você achar besteira imprimir, você pode você mesmo fazer, pegar uma folha de papel e você mesmo fazer a tabelinha, que também é uma opção muito bacana se você aí não quer ter um gasto a mais imprimindo, né? Dependendo aí, imprimindo uma tabela, assim como eu fiz, mas, né, fica a gosto de cada um. Eu imprimi aqui, né, colori para ficar bonitinho, mas assim, é opcional e você faz do jeito que você achar melhor. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham entendido. Se você for fazer esse desafio, ou se você já fez esse desafio alguma vez, deixe aqui nos comentários. Vamos, né, incentivar outras pessoas que estão querendo, né, começar a guardar aí dinheiro. A gente sabe como tá difícil, né, as coisas ultimamente estão assim, bem mais caras, bem mais difíceis. Então, vamos incentivar aí outras pessoas que queiram começar a juntar dinheiro, que queiram criar esse hábito, né, de tá juntando, de tá guardando. Então, deixa aí seu comentário. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos, né? Compartilha com algum amigo, com alguma amiga que queira, né, começar a juntar, ou desafia algum amigo, né? Desafia alguém que você conheça a fazer esse desafio com você, porque aí um vai estar sempre incentivando o outro. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido aqui a ideia do vídeo, que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.